Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Agora faremos uma retomada das atividades de matemática referentes ao kit pedagógico que será entregue na escola nesta quinta-feira, dia 20 do 5. Então, pessoal, durante as videoaulas e também nos anos anteriores, nós já aprendemos algumas medidas. As medidas de comprimento, que é o metro e o centímetro, medidas de massa, que é o quilo e o grama, as de capacidade, que é o litro e mililitro. E nessa tabela abaixo fica bem mais fácil para a gente conseguir compreender. Por exemplo, a unidade de medida quilograma, o seu símbolo é o kg. E o que medimos? Nós medimos pessoas, medimos comida, por exemplo, o arroz, feijão. Quando vamos num buffet, nós pesamos o valor do nosso alimento, podemos medir as frutas, as carnes. E aonde que a gente faz esse tipo de medida? Qual que é o instrumento? O instrumento é a balança. O litro, por exemplo. O litro, o seu símbolo é o L, e o que que nós medimos em litro? O leite, o óleo, a gasolina, a água, o refrigerante, os líquidos em geral. E para tirarmos a medida dos líquidos, como que a gente faz? Nós precisamos de uma jarra que tenha esse tipo de medidas. Tem também aqueles copos de medidas. Esse é a única forma que a gente consegue medir em casa, né? Uma medida mais caseira são aquelas jarras e os copos de medida. E o metro? O metro, o seu símbolo é a letra M e a gente mede o quê? Tecidos, fitas, a altura das pessoas, os pisos, as paredes das casas, as portas, as mesas, tudo que a gente quiser medir. E o que que a gente usa? Qual é o instrumento? Usamos a trena, usamos também a fita métrica e também podemos usar régua, né? No nosso penal, no penal de vocês, o que a gente mais tem em nossas mãos é a régua. Esse quadro abaixo, ele serve como um lembrete para vocês, para que vocês não esqueçam as unidades de medidas. Então, temos a unidade que é o grama, o litro e o metro. Para a esquerda, nós temos as medidas maiores e para a direita, nós temos as medidas menores. Agora, nessa atividade, o que que vocês vão fazer? Vocês vão marcar o X na única resposta correta, quanto às medidas, certo? Aqui eu tenho as medidas onde eu vou usar uma balança, aqui são as medidas dos litros, né? Tudo que a gente usa naquela jarra, como a prof explicou, ou num copo de medida. E nessa terceira fileira são aqueles materiais que eu uso o instrumento de medida, que pode ser a régua, pode ser uma fita métrica, uma trena. E então, vocês vão marcar um X na opção correta. Prestem atenção aos símbolos que tem ao lado. Por exemplo, uma fatia de pão. Ela pesa quanto? 30 miligramas, 30 gramas ou 30 quilos? O que que você acha, mais ou menos? Um gato. Quando eu for colocar um gatinho de estimação na balança, ele vai pesar 5 miligramas, 5 gramas ou 5 quilos? Na parte de baixo aqui no refrigerante de lata, isso é fácil. Quando a gente compra um refrigerante de lata, ele vem 350 ml, ou ele vem 350 litros, ou ele vem 350 quilolitros? Na parte aqui da fita de cabelo, quando eu vou comprar uma fita, eu quero 50 centímetros para fazer uma fita, eu quero 50 metros para fazer uma fita, ou eu quero 50 quilômetros para fazer uma fita de cabelo? Pensem bem e marquem a única opção correta. Em cada um dos itens, certo? Olha só quantos itens nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Eu posso até fazer uma multiplicação, então. 4 vezes 3, eu tenho aqui 12 itens para encontrar a resposta correta. Nessa atividade, você vai observar a tabela com o peso em gramas de algumas frutas e, em seguida, calcule o peso total das frutas que estão na balança. Então, gente, seguinte, essa tabela aqui, ela está mostrando o peso individual de cada uma das frutas. Uma maçã pesa 250 gramas, um mamão pesa 600 gramas, uma banana pesa 190 gramas, um limão pesa 120 gramas. O que que vocês vão fazer para descobrir o peso dessas frutas aqui? Eu vou dar a dica para vocês da maçã, por exemplo. A maçã, se ela pesa 250 gramas e eu tenho aqui 3 maçãs, eu tenho que fazer o quê? 250 mais 250 mais 250, ou então 250 vezes 3. Uma dessas duas continhas aqui, para eu chegar ao peso
das maçãs, certo? Quantos limões eu tenho aqui? Eu tenho 4 limões, certo? Então, eu tenho que fazer a conta dos limões, então, vezes 4. Quantas bananas eu tenho? Eu tenho 3 bananas, então, eu tenho que pegar essa medida da banana vezes 3, certo? Prestem bastante atenção quanto a isso. Depois que vocês descobrirem o peso total das maçãs, do mamão, das bananas e dos limões, vocês têm ainda que fazer mais uma soma para descobrir o peso total aqui na balança. Não precisa pagar as continhas, certo? Agora, para responder essa questão, você precisa novamente chegar aqui nesta tabela. Eu quero saber quantas unidades de frutas eu preciso comprar para chegar aproximadamente a 1 kg de maçã, a 1 kg de limão, a 1 kg de mamão e a 1 kg de banana. Lembrando que é aproximadamente, aproximadamente pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Então, como eu já sei que esse peso aqui é um peso individual de cada uma das frutas, e também agora eu sei que 1 quilo é a mesma coisa que 1.000 gramas, quantas frutas de cada eu preciso para ter 1 quilo? Quantas maçãs eu preciso para ter 1 quilo mais ou menos? Quantos limões eu preciso para ter 1 quilo mais ou menos? Quantos mamões eu preciso para ter 1 quilo mais ou menos? Quantas bananas eu preciso para ter 1 quilo mais ou menos? E uma dessas frutas, apenas uma dessas frutas, dará exatamente 1 quilo. Só uma das frutas não será aproximadamente, e sim exatamente. Verifique a massa das frutas abaixo e na sequência faça o que pede. Então, prestem atenção à dica de ouro que tem neste vídeo. Se 1 quilo equivale a 1.000 gramas, 2 quilos equivalem a 2.000 gramas, certo? Aqui nessa primeira dica está fácil, porque apenas um abacaxi já tem 1 quilo, ou seja, 1.000 gramas. Agora, aqui eu tenho 4 maçãs, que equivalem a 1 quilo. Eu preciso saber a medida de cada uma das maçãs. Eu tenho que saber o peso de cada uma delas. Como que eu faço isso? Eu vou pegar as 4 maçãs e vou dividir aqui, ó, 1.000 divididos por 4, que vai ter 250 gramas. Então, cada uma dessas maçãs aqui tem 250 gramas. No caso dos limões, eu tenho 8 limões. Eu tenho que pegar o 1.000, que é igual a 1 quilo, né? O 1.000 e vou dividir por 8. Então, já sei que cada um desses limões aqui, eles têm 125 gramas. E então, agora fica fácil. Então, eu tenho que somar as quantidades que estão em cima da balança para que cheguem ao 2.000 gramas, certo? Ou 2 quilos. Nessa atividade, nós vamos analisar o cartaz e responder as questões. Quem está assistindo o vídeo tem essa dica. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Isso é uma dica de ouro que a gente vai usar logo, logo. Então, o nome do parque, Gargalhada Parque de Diversões. Aqui eu tenho as atrações, que ele tem roda gigante, montanha-russa, carrinho bate-bate e muito mais. E aqui embaixo eu tenho o valor dos ingressos. Adulto paga R$30, crianças até 12 anos, R$15. Crianças menores de 1 metro não pagam, olha que legal. Qual é o nome desse parque? Quais são as atrações anunciadas no cartaz? Quanto paga um adulto? E se Paulo tem 15 anos, hein? E 1,60 m, quanto ele pagará no ingresso? Abaixo aqui tem um problema. Célia foi com seu marido e 3 filhos ao parque. Aninha tem 4 anos e mede 96 centímetros. Presta atenção que tem os valores aqui, né? 96 centímetros. Laura, sua irmã, tem 10 anos e mede 1,40 m. Ricardo tem 16 anos. Quantos reais gastarão ao todo? Gente, não apaguem as continhas que vocês fazem nos problemas, tá? As professoras amam ver as contas que vocês fazem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver o preço do adulto, o preço dos ingressos do adulto, que a Célia, ó, foi o preço que a Célia vai pagar, o preço que o marido dela vai pagar. Anota aqui, coloca o número aqui embaixo, nesse espaço que vocês têm. Coloque a Aninha. Será que ela vai pagar? Ela tem 96 centímetros. A Laura, ela tem 10 anos e 1,40 m. Quanto ela vai pagar? O Ricardo, ele tem 16 anos. Quanto eles gastarão ao todo? Nessa dica de ouro aqui, fica bem fácil para responder o problema da Célia.
Aqui tem mais uma dica de ouro. Lembre-se, 1 litro é igual a 1000 ml. O Ricardo e a Gabriela estão fazendo comparações. A Gabriela disse que bebeu 4 copos de 250 ml e o Ricardo está contando para nós que ele bebeu 2 copos de 500 ml. A pergunta é, será que um dos dois aqui, alguém bebeu a mais do que o outro? Será que os dois beberam igualmente? Justifique a sua resposta. Para fazer essa atividade, você vai precisar de uma régua. Lembrando, gente, que no vídeo tem mais uma dica de ouro. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Cada um desses risquinhos que a gente encontra aqui na régua, eles valem e devem ser contados, certo? Então, aqui, ó, do 0 até o 1, eu tenho 10 milímetros ou 1 centímetro, certo? Aqui, vocês vão pegar a régua de vocês e vão encostá-la de uma pontinha do risco até a outra. Pode ser que não tenha uma medida exata, assim como 2 centímetros, como 3 centímetros. Pode ter a medida como 3 centímetros e 8 milímetros, pode ter 1 centímetro e 3 milímetros. Escrevam corretamente a medida que vocês encontrarem em cada uma dessas chaves aqui, certo? Utilizem a régua. Agora, descubra qual a chave abre o baú do tesouro seguindo as dicas. A chave certa não é a menor. A chave certa mede mais que 8 centímetros. A chave certa mede menos que 10 centímetros. Aí, vocês vão marcar o X em qual dessas chaves aqui fará a abertura desse baú. A atividade do gráfico. Observe o gráfico com o peso de alguns animais e responda as questões abaixo. Primeiro, vocês vão analisar o gráfico. Esse gráfico ele vai de 100 em 100, do 0 ao 100, do 100 ao 200, do 200 ao 300, do 300 ao 400, do 400 ao 500, do 500 ao 600, do 600 ao 700 e do 700 até o 800. Eu tenho aqui o leão, o búfalo, o cavalo, o jacaré e o boi. Professora, tem alguns animais que eles não têm a medida, assim, eu não vou saber daí, porque ele não está encostado nem no 200, nem no 300. Como que a gente vai saber? Então, como ele está indo de 100 em 100, quem que fica entre o 0 e o 100? Quem é a metade do 0 e do 100, gente? A metade do 0 e do 100 é o 50. Quem é a metade do 100 e do 200? 150. Quem é a metade entre o 200 e o 300? A metade vai estar aqui, é o 250. Então, eu já sei que o leão tem 250 quilos, certo? E aqui, assim, a gente vai encontrando, ó, lembre-se que nesses intervalos aqui vai ser o número adicionado ao 50. Qual é o animal com a maior massa, ou seja, qual é o animal mais pesado? Qual é o animal com a menor massa? Qual que é o animal mais leve? Qual é a diferença de massa, gente, entre os dois? Entre qual os dois, professora? Entre o maior, o mais pesado, e o menor, o com menos peso. Então, assim, a diferença, eu tenho que fazer o quê? Uma continha para saber quanto dá de diferença entre o peso do maior e do menor, certo? Lembra que quando a gente fala em conta, em diferença, tem uma conta para fazer. Pode fazer a conta do lado, prof, eu posso deixar a conta? Deve deixar as contas. A prof adora que vocês deixem todas as continhas, tá? Quando eu penso em diferença, eu estou pensando numa conta de subtração. Quantos quilos pesam 3 bois com a mesma massa do gráfico acima? Então, eu vou lá no boi e eu vou fazer o peso de 3 bois. Eu posso fazer ou uma multiplicação ou eu posso fazer uma adição com o peso do boi, certo? Eu quero 3 bois, eu não quero só de um. Qual seria a massa total se juntarmos as massas do leão, que está aqui, ó, lembra do intervalo que tem ali, lembra que a prof falou? E do jacaré. Se juntarmos as massas dos dois, colocarmos os dois em cima de uma balança, quanto vai dar o peso deles? Na última, se reduzirmos a massa do búfalo e a do leão, quanto teremos? Se estamos falando em redução, a gente está falando numa conta de subtração, né? Agora chegou a hora dos problemas, certo? Como tem esses espaços entre os problemas,
Eu quero que vocês deixem as operações que vocês realizarem. Se vocês forem fazer desenhos, não precisa apagar. A gente gosta que vocês deixem, até para que para que a gente possa perceber como que vocês chegaram a esse resultado. Pensem nas dicas que a prof vai falar agora. Quando que eu sei que eu tenho que fazer uma adição, professora? Adição, continha de mais, lembra? Ó, vai ficar meio tortinho porque a prof está fazendo aqui, desenhando com o mouse. Então, quando eu pensar nas palavras total, tudo junto, a soma, mais, combinando, aumentando, quantos a mais, tudo isso, eu vou usar o sinal de mais. Quando que eu vou fazer uma conta de menos, professora? Quando que eu uso a continha de menos? Quando eu escutar a palavrinha menos. Quando eu escutar tirar, sair, ficar, a diferença. Quando eu escutar quanto sobrou, diminuiu. Quando eu escutar essas palavras, eu já sei que eu tenho que fazer uma conta de menos. Quando que eu sei que eu tenho que multiplicar, prof? Quando eu escutar produto, quando eu escutar vezes, quando eu escutar o dobro, o triplo, aí eu posso usar a conta de vezes, ó, com o sinalzinho de multiplicação. E quando que é uma divisão, prof? Quando eu falar em partes iguais, quando eu falar em metade, quando eu falar em partindo, quando eu falar que a pessoa dividiu, quando eu falar para cada, aí eu uso o símbolo de divisão. Então, se uma pizza possui 250 gramas de massa e for dividida, ó, já está dizendo, em 8 partes iguais, cada parte terá quantos miligramas? Para cercar seu terreno, Pedro precisa construir um muro, precisa construir 248 metros de muro. Se ele já construiu 109, quantos metros ainda faltam? Então, ele já começou a fazer uma parte, ele já fez, certo? Ele já fez 109, mas ele precisa de 248. Quantos ainda faltam? Lembra que a prof falou, faltar, qual que é o sinal que eu uso? Marcela faz cupcakes para vender e usa 6 gramas de enfeite para cada cupcake, cada um. Se ela fizer 24 cupcakes, quantos gramas de enfeites usará ao total? Presta atenção, então. Gilda precisa comprar 1 quilo de café. Na prateleira do mercado só encontrou embalagens com 250 gramas. Quantos pacotes de 250 gramas ela precisará comprar para chegar até 1 quilo? Lembra que a prof falou que 1 quilo, num tempo anterior ali, eu já falei para vocês que 1 quilo equivale a 1000 gramas, né? Lembra lá? Presta atenção. Fábio fez 320 litros de suco para servir junto com as refeições em seu restaurante. Já distribuiu 190, então ele tinha 320, ele já deu 190. Quantos litros ele ainda tem? Preste atenção lá nos cálculos que a prof falou. Qual que é o símbolo, qual que é o sinal, que conta eu tenho que fazer? Célia comprou 54 metros de fita para fazer vestidos. Sabendo que usará 6 metros em cada um, descubra, através de um cálculo, quantos vestidos ela fará com essa quantidade de fitas. Preste atenção, então. Para fazer uniformes do São Mateus, Danilo comprou 2 peças de tecido, uma com 65 metros e a outra com 140 metros. Quantos metros de tecido ele comprou ao total? Hélio abasteceu seu carro com 45 litros de gasolina. Porém, antes de abastecer, já haviam 18 litros de combustível no reservatório. Com quantos litros de gasolina o carro de Hélio ficou após ele abastecer? Então, olha só, ele abasteceu o carro com 45 litros, certo? Mas ele já tinha 18. Pense na dica, fique espertos. Então é isso, meus amores. Espero que a gente possa ter ajudado vocês com esse vídeo. Desculpe que ele foi um pouco longo e está quase em cima da hora da entrega das atividades. Essa entrega já é para ser feita agora na quinta-feira, dia 20. E então, assim,
Se você já fez, reveja, observe as dicas que foram dadas nesse vídeo, veja se você não precisa corrigir alguma coisa, se tinha ficado em dúvida com algo e agora com o vídeo essa dúvida clareou na cabeça de vocês. E se precisarem de alguma coisa, é só chamar as professoras de vocês no WhatsApp que nós estaremos prontas para respondê-los. Um beijo, meus amores, fiquem com Deus!